Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 20 de março de 2014, são 20 horas e 12 minutos, 21 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 2, a preocupação com a morte. São dois tópicos, ele vai estudar as causas da preocupação com a morte, e no segundo tópico, por que os espíritas não se preocupam com a morte. E nós estamos no item 5, que vai continuar tratando deste assunto. E diz o seguinte: esta situação é mantida e prolongada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. No caso, ele está tratando do medo da morte, né? A primeira é o aspecto sobre o qual se apresenta a vida futura, aspecto que poderia bastar para as inteligências pouco avançadas, mas não poderia satisfazer às exigências racionais de homens de reflexão. Desde que nos apresentam, dizem estes, como verdades absolutas, princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que não são verdadeiras. Daí resulta a incredulidade de alguns e, para grande número, a crença duvidosa. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza. Eles desejam crer, quereriam que fosse verdade, e, malgrado isso, dizem a si mesmos: mas se não for assim, o presente é positivo, ocupemo-nos primeiro dele, o futuro virá por acréscimo. E depois dizem ainda o que é, na verdade, a alma: um ponto, um átomo, uma centelha, uma flama. Como ela ouve, como vê, como percebe, a alma não é para eles uma realidade positiva, é uma abstração. Os seres queridos, reduzidos à condição de átomos no seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, não tendo mais os seus olhos as qualidades que os faziam amados, não tendo mais aos seus olhos as qualidades que os faziam amados. Não podem compreender o amor de uma centelha, nem o que se pudesse ter por ela, e eles mesmos não se sentem satisfeitos de ser transformados em mônadas. Daí o seu retorno ao positivismo da vida terrena, que lhes oferece alguma coisa mais substancial. É considerável o número dos que são dominados por esses pensamentos. Até parece que Kardec está falando para o dia 20 de março de 2014. Né? Item 6. Outra razão que amarra as coisas terrenas, até mesmo as pessoas que acreditam firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conservam de ensinamentos recebidos na infância. O quadro apresentado pela religião a esse respeito, temos de convir que não é muito sedutor nem consolador. Ele está falando aqui no caso da Igreja Católica, não é isso? Quer dizer, realmente o quadro não é muito sedutor, ele não é, e nem muito consolador. Ou você vai para o céu, se você não cometer nenhum tipo de pecado, ou você vai para o inferno, está condenado a sofrer eternamente, ou você vai para o purgatório. Além disso, aquele que vai para o céu vai ser separado definitivamente daqueles que ele ama, porque vão haver no meio deles alguém que vai para o purgatório ou que vai para o inferno. Então, quer dizer, não é consolador, realmente essa teoria não é consoladora, não é? E não é sedutora, não atrai. De um lado vemos as contorções dos danados que espiam nas torturas e nas chamas, sem fim os seus erros passageiros. Para eles, os séculos sucedem aos séculos, sem esperança
abrandamento nem de piedade. Teoria da Igreja Católica, teoria do inferno. E o que é ainda mais impiedoso para eles, o arrependimento é ineficaz. Não precisa arrepender, porque já foi. O balde entornou, já era. Diferente do espiritismo. Não é diferente. Não é diferente. É o contrário. É o oposto. Por isso que a igreja combate ferozmente o espiritismo. O espiritismo, o arrependimento é a chave para é o início. É o início. É o início da mudança. Que isso? De outro lado, as almas sofredoras e exaustas do purgatório, esperando a sua libertação da boa vontade dos vivos que devem orar ou mandar orar por elas, e não dos seus próprios esforços para progredir. Essas duas categorias constituem, essas duas categorias, que essas pessoas estão nessas duas categorias, a imensa maioria da população do outro mundo. Esse rodapé aqui não tem número, mas é uma nota do tradutor. É a continuação da sétima, é verdade. É verdade. Acima dela, paira a restrita classe dos eleitos, gozando pela eternidade de uma beatitude contemplativa, que é isso que prega a igreja, né? Você vai ficar em constante contemplação e sem fazer absolutamente nada. O que não atrai uma boa parte das pessoas também. As pessoas são dinâmicas, né? Elas gostam de ter atividade, né? De ser úteis, de se sentirem úteis. Né? Essa inutilidade eterna, sem dúvida preferível ao nada, nem por isso é menos fastidiosa. É o que eu acabei de falar em outras palavras. É por isso que vemos nas pinturas que retratam os bem-aventurados as figuras angélicas que respiram mais o tédio do que a verdadeira felicidade. É mesmo, né? Os santos são pintados, às vezes, não com muita alegria, eles estão meio esquisita, a cara dos caras não estão assim, não está lá grande coisa. Essa situação não satisfaz as aspirações nem a ideia instintiva de progresso, que é a única compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que o selvagem e o ignorante de senso obtuso, somente por haverem recebido o batismo, sejam colocados no mesmo nível daquele que chegou ao mais elevado grau da sabedoria e da moral após longos anos de trabalho. É ainda menos concebível que a criança morta em tenra idade, antes de ter consciência de si mesmo e dos seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por efeito de uma cerimônia a que foi submetida sem nenhuma participação da sua vontade. E, sobretudo, sem fazer nada para ajudar no progresso da humanidade, no próprio progresso, nas necessidades da família, daqueles que ele ama, porque ele não teve tempo para isso. Quer dizer, ao lado do outro que é condenado a ir para o fogo do inferno, depois de se esfolar uma vida inteira para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para ser útil, né, trabalhando. Isso me faz lembrar a historinha da carroça. O cara que fica lá só rezando por e o outro está nos evangelhos apóstolos. E empurrando o anjo daquele que está chegando. É igualzinho a história da carroça. Mas se você perguntar hoje o que a pessoa prefere, eles preferem o inferno, porque eles acham que o seu seria muito monótono. Se for ver, quem gosta de balada, né? O inferno é mais convidativo. Não tem aquele livro? Uma festa no Brau? É um forró no Brau, né? É um forró no Brau. Não do livro, olha. Tem uns caras que conseguem escrever essas pérolas. Essas pérolas literárias. Pérola. Cruzamento do jacaré com a máquina de escrever. Isso aí é pior de punk, né? Pior. Vou comprar esse livro para ver o que vai falar. Esses pensamentos não deixariam de perturbar os mais fervorosos, por pouco que refletissem a respeito. Por isso,
que o católico, se você pegar 100% dos católicos, daí você já tira pelo menos uns 50% que é católico só de fachada. Aquele cara que, quando alguém pergunta se ele tem uma religião, ele, para não dizer nada, para não dizer outra coisa, ele vai dizer: eu sou católico. Mas ele fala, não praticante. Não praticante. Temos que falar Quer dizer, dos 50% que sobra, você tira uma metade desses 50%, ou seja, só sobra 25% desses 50%, que vão na igreja eventualmente. Cerimônia de casamento, de batismo, eventualmente uma missa de sétimo dia e tal. Né? E dos 25% que sobra, né, você tem os caras que estão nessa condição, que ficam refletindo e falam: pô, peraí. E quando se aventuram em fazer alguma pergunta, em fazer algum questionamento, são calados imediatamente, sem que se responda ao questionamento deles de maneira racional. Quer dizer, na realidade, a Igreja Católica, a maior força da Igreja Católica é a própria tradição da Igreja, nada mais. Né? Porque se você considerar os meandros da Igreja, os meandros mesmo, como ela funciona, né? Se as pessoas considerassem isso, aquilo é uma máfia que visa uma coisa só: benefícios materiais e o poder. Prestígio público, prestígio popular, prestígio social e político e financeiro. Quando você acha um padre, que nem aquele padre Beto do Baú, você vê a última dele? Mas ele não é mais padre há muito tempo, não é ele que... Voltou novamente por causa daquele problema do homossexualidade. O Papa veio aqui depois, voltou a ser padre novamente. E a última notícia que eu tinha foi isso aí. A chave da última dele, o diabo não existe. Ele está arrumando uma briga. E vai arrumar uma briga. Está na pauta do programa do Zago essa semana. Vai arrumar uma briga. Ele vai vir amanhã no programa do Zago. Que bom. Aí ele precisa convidar um espírita para falar esse respeito. Aí eu vou assistir. Ele falou assim, que está atrás. Ele falou: a última. E o que você acha que o padre Beto falou que o diabo não existe? Existe ou não existe? Umas católicas acharam que não. Então esse aí realmente não tem que ser padre mesmo, que o diabo não existe. É assim. Mas tanto a Igreja Católica como as igrejas evangélicas vivem da existência do demônio, do diabo. Eles vivem disso. Não, na realidade eles criam essa situação de terrorismo em cima dessa ideia. Só eles podem livrar as pessoas do diabo. E conjurar, né? E conjurar os demônios. O trabalho que os faz progredir na Terra, não tendo nenhuma influência sobre a felicidade futura, a facilidade com que pensam conquistar essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesmo de comprá-la com dinheiro, sem uma reforma séria do caráter e dos costumes, fazem que os gozos do mundo conservem todo o seu valor. Aí está realmente, efetivamente, o trabalho, o grande serviço que presta a Igreja Católica. Naquela época, mas imagina naquela época como que devia ser. Pior ainda. Nossa. Pior ainda. Bom, a igreja romana, a Santa Sé, ela foi construída dessa maneira aqui. Eles cobravam as indulgências, né? Todo mundo ia lá e pagava. Eu tenho um tio meu que está doente, está para morrer, então você paga tanto, sobe lá no tal degrau assim, reza isso, reza aquilo. Foi assim que foi construída. Por isso que Francisco de Assis vai questionar o Papa em Roma, por causa desse tipo de problema. A gente não pode deixar de levar em consideração que os evangélicos também é o mesmo pensamento. Mas o evangélico, ele nada mais fez que copiar a Igreja Católica. O evangélico deu uma grande sacada. Ele falou: olha, se eu copiar o lado bom da Igreja Católica e usar uma linguagem moderna, eu vou captar gente. É isso que eles fazem. Eles usam uma linguagem moderna, usam os meios modernos de comunicação, porque a igreja, depois dos evangélicos, é que a Igreja Católica começou a comprar canal de televisão e bate 24 horas em cima. Mesma coisa que os evangélicos. Tem canais de televisão que batem 24 horas
em cima... Eles arrumaram uma concorrência, né? Concorrência forte do ponto de vista financeiro. Porque eu acho que a igreja está... Né? Forte do ponto de vista financeiro. Aquele Edir Macedo, ele lançou no Nada a Perder 2, já vendeu não sei quantos mil cópias. Já é sucesso de verdade. O senhor Luiz me contou, você viu como é que está ele agora? Você já viu ultimamente? Uma barba, né, cara? Ele está com uma barba, ele está tentando lembrar a figura de um profeta. Um profeta, você acredita? E sabe qual é esse, sabe por que esse propósito? Não, mas aquele é Malafaia. Aquele é Malafaia. É um 71, né? Aquele é um 71, mas pesado, hein? Pesado. Aquilo ali é estelionato da fé. Bom, os outros também não são diferentes. Eu vi uma discussão. Eu vi uma reportagem na TV falando sobre homossexualidade e ele participou. Ele era contra, ele é homofóbico, o negócio é... Porque a igreja evangélica diz que é capaz de curar a homossexualidade. Só que aí falaram, e se um filho seu fosse desse jeito? Falou assim, olha, matar eu não poderia matar, vamos dizer assim, eu teria que aceitar, mas... eu vou dar o amor e tal, mas... O Silas, sabe qual é a grande vantagem dele? Ele fala muito bem. É rápido de raciocínio e tem resposta para tudo na ponta da língua. O que ele vende de livro, de disco, desse disco gospel, no canal dele, nos programas dele, é uma imensidade. Se puder procurar na internet, foi a entrevista que ele fez com a Marília Gabriela. Eu lembro dessa entrevista. Eu lembro. Foi polêmica, barbaridade. Polêmica foi muito homossexualidade? Mas ela chamou ele para entrevistar ele. Na realidade, nessa época aqui, que Kardec está falando, não havia as igrejas evangélicas. Era só a igreja católica. A igreja católica, na realidade, era a mais poderosa da época. Já haviam os reformadores da igreja reformista e haviam as outras igrejas que derivaram da igreja católica. Mesmo de igreja. Mas quem mandava na Europa naquela época era a igreja. Qualquer coisa que fosse ser feito pelo Estado, os três poderes, o primeiro poder era a religião. A religião. O segundo poder era o rei e o Estado, e o terceiro poder os legisladores. E quais eram as religiões na época de Kardec? Boa pergunta. Era o que? Os protestantistas? Na realidade, a religião que mandava na Europa naquela época, que era onde estava o dinheiro do mundo, era a igreja católica. Mas tinha protestante também, né? Protestante não tinha voz. Quem mandava... Não, já existia há bastante tempo. E antes de Lutero ainda. Não, a reforma começou antes de Lutero. Lutero que foi o grande impulsionador da reforma. Quem começou foi João Russo. Quem começou foi João Russo. Depois os citas surgiram os luteranos. Né? Mas aí teve um grande impulso com Lutero. Mas lá, porque escreveu a Bíblia em alemão e tal, deu um grande impulso, inclusive, para a própria língua alemã. Mas o fato é o seguinte, o fato é que quem mandava era a Europa, era a igreja. Tanto que no Brasil, quando o Brasil declara em 1889 a República, 15 de novembro de 89, se não me falha a memória, a República, quem é chamado para escrever a nossa Carta Magna? Rui Barbosa. E o Rui, ele escreve um livro chamado O Papa e o Concílio, exatamente para justificar a Constituição laica. Diz que naquela época, eu já li a respeito, diz que houve uma revolta da igreja dos católicos muito grande. Os caras batiam o pé porque queriam o poder, queriam estar juntos. Tanto que eles, não diretamente, mas indiretamente, eles sempre estiveram no poder. Tem uma inauguração de alguma coisa, está lá o padre inaugurando. Tem lá um desfile cívico, está lá a igreja, o bispo, o cardeal, acompanhando o desfile e tal. Mas o Rui deu esse grande presente para o Brasil, que foi tornar a Constituição laica. Esse foi um presente enorme para o Brasil. O que se permite, eu tenho a Constituição, que foi a primeira Constituição escrita por Dom Pedro I,
Eu tenho no celular, inclusive estou precisando trazer, eu vou trazer segunda-feira por causa daquela questão do Livro dos Espíritos, lembra que eu falei? Primeira aula do Livro dos Espíritos desse ano, sim. Eu falei daquela questão que o cara tinha manipulado a questão e tal, estou precisando trazer. Eu tenho a primeira Constituição escrita por Dom Pedro I, e ele coloca como religião oficial a Igreja Católica. Está na Constituição, na primeira Constituição brasileira. Então eles mandavam e desmandavam. Porque o rei, para ser coroado, ele tinha que ser coroado por um cardeal, por um. Não, Papa não, Papa fica em Roma. Ou cardeal, né? Ou bispo. Né? Alguém que seria, na realidade, quem toma conta abaixo do cardeal é o bispo. Né? E depois do cardeal. Mas quem coroava, o arcebispo é abaixo do bispo, se não me engano. Né? Quem coroava o rei era o cardeal. Né? Então eles estavam sempre no topo do negócio, porque é a questão da Igreja Católica, ela foi fundada por conta disso, com esse propósito, com esse objetivo. Por isso que Kardec trata, ele fala aqui, ele não fala diretamente da Igreja Católica, né? Mas quando ele fala desses assuntos, ele fala da religião em si, é a religião que predominava. É a religião que predominava. Entendeu? Quando ele fala em religião, ele está se dirigindo única e exclusivamente à Igreja Católica, porque os reformistas não agiam assim. Os reformistas não agiam dessa maneira. Vamos lá. Seguindo. Certamente nem todos pensam dessa maneira. Você não vê muitos crentes. Muitos crentes dizem para si mesmo que, se o futuro está assegurado pelo cumprimento de certas obrigações formais ou pelas graças que os esperam após a morte, seria tolice fazerem sacrifícios ou sofrerem qualquer coisa em benefício dos outros, uma vez que se pede atingir a salvação trabalhando cada um para si mesmo. Certamente nem todos pensam dessa maneira, pois há grandes e belas exceções. Mas não se pode negar que não seja esta a atitude da maioria, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que comumente se faz das condições para a felicidade no outro mundo não entretém o apego aos bens terrenos e, por conseguinte, o egoísmo. Acrescentemos que tudo, os nossos costumes, concorrem para fazer que lamentemos a perda da vida terrena e temamos a passagem da terra para o céu. Na realidade, Kardec está tratando aqui da maneira ocidental de pensar na morte. Os orientais não pensam na morte, e já na época dele não pensavam na morte dessa maneira. Uma boa parte dos orientais. Tanto é que ele fala nossos costumes, né? Tanto é que ele cita nossos costumes. Ele fala aqui logo em cima, né? Nos nossos costumes. A morte é cercada de cerimônias lúgubres, que servem mais para aterrorizar do que para despertar a esperança. Sempre se representa a morte sob um aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição. Todos os seus símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum nos apresenta a alma se desprendendo radiosa dos laços terrenos. É uma coisa que a gente podia iniciar, né? Um banner, não é? Com alguém deitado numa cama e a alma radiosa se desprendendo daquele corpo e ele colocado atrás do caixão de alguém que estivesse desencarnando, um espírita, por exemplo. Uma coisa que a gente podia iniciar, né? Seria uma espécie de posicionamento espírita, né? Diante da morte. Porque o que a gente vê, o que é? Vela, cruz, né? Tudo preto, né? Quer dizer, é para aterrorizar o peão mesmo. É para o cara ter. Uma coisa pesada. Lúgubre, como ele chama aqui, a palavra certa é essa. Não sentir mal, pelo contrário, teria que ser uma. Não é legal? A ideia de Kardec é extraordinária. Olha lá, todos os símbolos lembram a destruição do corpo, Então, vamos fazer mostrando hediondo
e descarnado. Nenhum nos apresenta a alma se desprendendo radiosa dos laços terrenos. Uma ideia fantástica, pô. Os espíritos deviam começar esse tipo de coisa. Manda o Ricardo desenhar. É legal, uma boa ideia, vou ligar para ele. Manda o Ricardo desenhar. Vou ligar para ele e falar a esse respeito. A gente podia criar um banner, um tamanho legal, né? E colocar atrás do caixão de quem estivesse desencarnando e a família fosse espírita e aceitasse esse tipo de coisa. E nada de vela, nada de nada, tira tudo. Arranca tudo de lá, tira essa porcariada toda. Crucifixo e tudo, arranca tudo. Vou fazer um coquetel. Não, mas aí vira feito. Eu acho que a gente poderia festejar no sentido de todos, né, falarem a respeito da pessoa como uma pessoa boa, como uma pessoa desejando que ela se desprendesse com facilidade do corpo, fazendo prece, né, tendo uma outra atitude diante da morte, uma atitude mais condizente com o pensamento espírita. Afinal de contas, a gente estuda Kardec para quê? Isso daí é verdade, porque você lembra o senhor muito contando do velório do pai dele? Pelo amor de Nossa, Deus. deu uma ladainha, uma injeção de saco. Meu pai comunista do jeito que era, e ele falava assim, calma pai, calma que vai acabar logo essa Olha, a gente pensa que o espírito não participa, leva engano. O meu pai, eu conheci o meu pai muito bem. Meu pai, ele não gostava de nada pegando nele, nada tocando nele. Ele não gostava disso. Eu conheci bem meu pai. Ele bem o gostava de jeito camiseta que chegasse até aqui em cima, ele sabe né? Sentia mal. Então na hora que o cara foi arrumar o caixão, eu deixei ele colocar as flores onde estava o tecido da roupa. Ele arrumou, mas na hora que chegou na cabeça dele, eu pus a minha mão em torno da cabeça dele e falei, você coloca daqui para lá. Não ficou uma flor perto da cabeça dele, a cabeça dele ficou livre. Depois eu recebi a notícia que ele me agradecia por eu ter feito isso. No meu avô aconteceu isso. né? Ele falou pro meu tio, pro filho dele, falou assim, acaba logo com isso, eu não aguento mais ver o sofrimento. Principalmente da minha avó. Minha avó estava em prantos, desesperada. É isso mesmo. E era uma choração, um pensamento. Acaba logo com isso que eu não aguento mais. Um pensamento que é contra o processo de desencarne do espírito. É contra. Atrapalha. É a mesma coisa que você está tentando apagar uma fogueira e alguém vir, ao invés de jogar água, jogar gasolina. É a mesma coisa. Aqui mesmo já hoje já estão fechando o velório, até meia-noite só. Então eu quando eu falo. Depois abre às 5 horas da manhã. Eu já fiquei num monte de velório, de parar à noite, em consideração, por respeito, não sei o que lá, não é. Eu quando falo brincando que eu quero ser enterrado pelado, que é para pouca gente vir no meu velório, eu estou falando por essas razões aqui. E hoje uma das coisas que mais pejorativas que eu vejo assim é muita falação. E conversa desnecessária. Nossa, o meu sentimento, hoje é só o meu sentimento, mais nada. Foi assim, conta a história do que aconteceu, vai lá, olha, tal. Aí já sai, já junta uma rodinha, já começa a conversar. Às vezes até falando mal. Às vezes, quando não, os filhos nos bastidores discutindo a herança do cara. Quando não. Nossa, horrível. Vamos lá, aqui tem o rodapé de número 8 que diz o seguinte: essa impressão negativa, é uma nota do tradutor, da morte foi intencional. O objetivo era atemorizar as criaturas, a fim de se portarem bem na vida. Há uma relação evidente entre essa ameaça da morte e as ameaças de castigos na escola, para garantir um bom comportamento dos alunos. Mas esse recurso, que produziu resultados entre homens ignorantes e brutais, perderia o seu efeito na proporção em que a civilização se desenvolvesse. Aconteceu com ele o que ensina a lei da dialética. O que hoje serve ao progresso, amanhã se torna obstáculo e deve ser removido. Mas, por outro lado, essas cerimônias lúgubres e toda essa ameaça passou para o plano dos costumes, criou raízes populares e se tornou ainda uma das fontes de renda para as organizações eclesiásticas. Tudo isso impediu, até mais da metade do século XIX, que as religiões organizadas
chamadas positivas, fizessem alguma coisa para acompanhar o progresso cultural. Ainda hoje, apesar das reformas em curso, o problema da morte continua na mesma situação analisada por Kardec. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada das lamentações dos que ficam, como se houvesse acontecido a maior desgraça para aqueles que partiram. Dizem-lhe adeus eterno, como se jamais eles pudessem ser vistos de novo. Lamenta-se que tenham perdido os prazeres deste mundo, como se não tivessem de encontrar prazeres maiores no outro. Que infelicidade, dizem, morrer quando ainda se é jovem, rico, feliz e tendo pela frente um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz apenas passa pela mente, pois não tem raízes suficientes. Tudo concorre, pois, para inspirar o pavor da morte em lugar de despertar a esperança. O homem levará ainda longo tempo, sem dúvida, a se livrar desses prejuízos, mas o conseguirá na medida em que a sua fé se consolide, em que fizer uma ideia mais pura da vida espiritual. Item 9. A crença vulgar, por outro lado, coloca as almas em regiões que são acessíveis apenas ao pensamento, onde elas se tornam, de qualquer maneira, estranhas aos que continuam vivos na Terra. A própria Igreja coloca entre elas e estes últimos uma barreira intransponível. Declara que toda relação está rompida e que toda comunicação é impossível. Tem um rodapé de número 9 que diz: na crença vulgar, diz Kardec, porque a teologia católica já no seu tempo colocava o problema em termos de estado de consciência, não obstante os clérigos continuavam a pregar dos púlpitos em termos de crença vulgar. A comparação que Kardec faz mais adiante entre o inferno pagão e o inferno cristão esclarecerá bem este assunto. Quanto ao rompimento absoluto de relações entre vivos e mortos, devemos acentuar que havia e ainda subsiste uma atitude contraditória. A relação pode ser permitida por Deus em casos excepcionais, mas somente no seio da Igreja. Assim, as comunicações espíritas são condenadas como demoníacas, mas as comunicações católicas, sejam de santos e anjos, ou mesmo de almas sofredoras, são consideradas legítimas e até mesmo divulgadas em seus livros. Quando eu fiz a primeira comunhão, a moça que deu para mim as aulas, o curso, antes de fazer a primeira comunhão, me disse para toda a classe assim: vocês só devem ler os livros que tiver esse carimbo aqui, ó. Esse carimbo aqui é um carimbo da Igreja que garante que este livro foi escrito com autorização da Igreja. E eu lembro bem que em cima do carimbo estava escrito assim: imprimatur. Ou seja, imprima-se. Então a Igreja faz sempre realmente isso. Quer dizer, as coisas têm que estar em torno da Igreja, que é para as pessoas viverem em torno da Igreja e o dinheiro fluir para lá. Se as almas se encontram no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que a gente também vá para lá. E não se sabe se um vê os outros, porque é o fogo que consome, é o fogo que queima sem consumir, e cada um fica sofrendo absurdamente. Quer dizer, eu não sei se há interesse de alguém ver alguém, penso eu. Ela está mais preocupada com o seu sofrimento do que realmente ter relação com alguém, de amizade. Se elas se encontram entre os eleitos, estão inteiramente absorvidas pela beatitude contemplativa, o que é pior ainda. Não está sofrendo, mas não faz absolutamente nada, não serve para nada. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma distância imensa, que nos faz considerar a separação como eterna. Ora, a gente lendo isso e sendo espíritas, a gente imagina que é um pouco de exagero de Kardec, né? Mas tem gente que pensa exatamente assim, e que quando alguém morre, faz questão que o padre venha rezar, encomendar a alma do sujeito.
Um absurdo, um verdadeiro absurdo. Eis porque preferimos ter junto a nós, sofrendo na terra, os seres que amamos, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Além disso, a alma que se encontra no céu será realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos queimando eternamente? Será que não para raciocinar por esse ponto de vista? Para sim, viu? Mas tem medo do raciocínio. Quem não tem hábito de raciocinar, Rodrigo, tem medo de raciocinar. E, sobretudo, tem medo dos resultados desse raciocínio. Ele tem consciência pesada, Não é só por isso. É porque ele tem medo de contradizer as suas próprias crenças. Você imagina um cara que nasce numa família católica, como há muitas aqui em Jaú, ouvindo avô, avó, muitas vezes bisavô, bisavó, tio, tia, parente em geral, pai, mãe, irmão, falando só disso o tempo inteiro, o medo que ele não tem de contradizer isso. O Polônio, uma vez ele foi no centro espírita, porque os filhos estavam passando por necessidades espirituais, ele falou, eu fui no escritório dele, eu era cliente dele, eu sempre batia papo com ele, sentava na mesa e fazia questão de me segurar 30, 40 minutos lá, conversando. Ele falou para mim, hoje eu vou contradizer uma orientação da minha mãe. Eu vou ao centro espírita. Minha mãe me recomendou nunca entrar no centro espírita. A mãe dele, você imagina, possivelmente, eu não perguntei isso para ele, talvez até por curiosidade podia ter perguntado, mas o problema de consciência que ele tinha, imagine você, e era um cara esclarecido, não era burro não, inteligente. E eu acho que foi tão da parte dele, da mulher, não digo dos filhos que são mais jovens, mas a parte dele, da mulher, tem entrado no centro espírita, que hoje ela passa por mim, ela nem cumprimenta. Ela nem cumprimenta mais. Quer dizer, a gente... A mulher e o filho mais novo. Velho. Novo. Não, o mais novo. São católicos e não abrem mão. Não. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer o iniciante lá na Lourenço, por curiosidade. Por força da influência da mulher, da esposa. Porque os espíritas não se preocupam com a morte. É o item 10. A doutrina espírita muda completamente a maneira de ver-se o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. A situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas como resultado da observação. O véu é levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade viva. Não foram os homens que o descobriram através de uma concepção engenhosa, mas os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever a sua situação. Vemo-los ali em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da aventura e da desgraça. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Está nisso a causa da seriedade com que os espíritas encaram a morte, da calma dos seus derradeiros instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Sabe que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente em melhores condições, e esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascimento do sol, depois de uma noite tempestuosa. Os motivos desta confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela possui um corpo etéreo que o torna um ser definido, que podemos conceber pelo pensamento. Isso é o suficiente para nos esclarecer quanto à sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa, assim, sobre algo real. Não os representamos mais como chamas fugidias, que nada dizem. Oi?
fugitivas, que nos fazem, que nada dizem ao nosso pensamento, mas como formas concretas que nos apresentam melhor como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em constantes relações e mutuamente se assistem. A dúvida sobre o futuro, já não tendo mais lugar, a preocupação da morte deixa de ter razão. Esperamos-la tranquilamente como uma libertação, como a porta da vida e não como a do nada. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, que diz o seguinte: a ideia de que as almas dos mortos se tornam chamas fugitivas penetrou profundamente na consciência coletiva dos povos. Vemos a sua sobrevivência até mesmo em pessoas esclarecidas que se tornam espíritas. Nas atas das sessões que realizava, por ele mesmo redigidas, o escritor Monteiro Lobato refere-se constantemente aos espíritos como gases, chamas flutuantes, etc. O que levava alguns dos comunicantes a endossarem a concepção. Um deles lhe respondeu: sou agora uma chamazinha errante, referindo-se à sua própria morte. Lobato escreveu que iria passar do estado sólido ao gasoso. O Espiritismo nos mostra que a situação do homem após a morte é muito diferente disso, conservando o corpo espiritual, de que tão precisamente trata o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. O espírito desencarnado conserva até mesmo a forma corporal, as características físicas que o distinguem na vida terrena, e pode assim identificar-se em suas manifestações pela vidência, pelos fenômenos de aparição e pelos de materialização. Isso permite ainda o que estranha às pessoas que desconhecem o problema, que o espírito se identifique pela sua própria voz dos fenômenos de audição mediúnica ou de comunicação por voz direta. Para melhor compreensão desse problema, se leia-se o livro H. Dennis Bradley, Rumo às Estrelas, tradução de Monteiro Lobato, reeditado pela LAC. As teorias de Johannes são profundamente pessoais e não têm valor doutrinário. O que importa nesse livro é a descrição das sessões de voz direta e a prova da sobrevivência espiritual. Eu só acho que ele errou numa coisa nessa nota aqui. Ele diz aqui que o espírito conserva as formas físicas. E não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso está errado. O espírito desencarnado não conserva a forma corporal e as características físicas. O que ele faz, na realidade, é dar aquela aparência por força do seu pensamento para ser identificado naquele momento. Ele não tem aquela aparência, ele não conservou nada. Não é? Isso, para mim, o único adendo que eu faria... É que nos livros eles falam assim: eu estou com a forma que eu tinha quando estava vivo. Talvez ele tenha... Não, talvez não tenha nada. O fato é o seguinte: ele acabou de desencarnar. Como é que ele vai se identificar? Da maneira que ele pensa. Se ele olhar no espelho, ele não vai ver outra coisa, a não ser aquela aparência que ele tinha quando ele estava encarnado. Mas isto ao longo do desencarne, com o passar do tempo, isso muda. Porque ele não tem necessidade de ter aquela forma. Ele não tem aquela forma mais. Ele não tem aquela aparência física mais. A aparência dele é outra. Você sabe que isso me fez lembrar uma coisa? Às vezes a gente sonha com pessoas que a gente não conhece. Quer dizer, não conhece não, né? Pode ser que o espírito não tenha querido identificar-se. Pode ser. Então ele aparece na forma que ele tem agora. Exatamente, isso me fez... Isto é possível. Qualquer que não faça relação. Na realidade, ou com a forma que ele tem agora. Com a forma que ele tem agora. Ele vai... Porque acontece o seguinte: o espírito ele pode adotar a forma que ele quiser pelo pensamento. Ele pode adotar, por exemplo, a forma de 10 encarnações atrás, onde ele aprendeu a ser humilde, por exemplo. É aquela que ele mais gosta, aquela com a qual ele mais se identifica no momento, que é aquela que trouxe mais evolução espiritual para ele. Né? Então, a aparência nunca é completa, né?
Não, quando ele se materializa, Sim. os pés não se materializam, Não. por exemplo. Mas a figura é sempre de busto, né? Normalmente. Normalmente. Não, a Kate King ela se materializava por completo. Ah, mas aí é um... É a Kate é um King. fenômeno. Nas experiências do William Crookes, a Kate King se materializava por completa, dava de braço com ele, passeava pelo quarteirão. Né? Quer dizer, era uma materialização completa. Na maioria das vezes, Só deu o rosto. na maioria das vezes é o rosto, uma parte do corpo, a mão, a boca, alguma coisa assim, uma corneta. Quando nós fomos lá no Padre Isabel, nós vimos uma corneta. E ele falava através daquela corneta, o espírito. Então, é interessante isso. Ou uma caixa, eles criam uma espécie que eles chamam de caixa de... como se fosse um aparelho de fala, né? Como se fosse um aparelho para expressão. E é tudo fluídico, né? É tudo fluido, criação fluida. Eu via uma reportagem de uma inglesa, ela é da Inglaterra, ela veio para cá, ela morava em São Paulo, ela desencarnou com 101 anos. O senhor já deve ter ouvido falar dela. Ela era repórter investigativa e tal, e ela começou a desvendar fotografar esses fenômenos. Não lembro de ter lido nada. Ela é de São Paulo. Ela morou, assim, o pai, acho que era inglês, veio para o Brasil porque ele era botânico, biólogo, não sei, veio para fazer algumas pesquisas, acabou conhecendo uma esposa daqui, ela nasceu aqui, mas aí depois eles voltaram, ela voltou, trabalhou um tempo, viajou o mundo fazendo reportagem, e tanto é que no campo da parapsicologia, tudo ela ajudou a criar esse campo da parapsicologia em função dessas fotografias que ela fazia. E precisa ver que interessante, a fotografia, acho que era no quarto escuro, né? Eles faziam as sessões no escuro e tinha essas máquinas de infravermelho, né, que eles chamam, e conseguia capturar. E é interessante, parece um véu. Eles saem das narinas, da boca, do ouvido e dos ouvidos. Chamado ectoplasma. É o chamado ectoplasma. Então, e precisa ver interessante a foto. É o que ela chama de bastão, ela falava bastão. E assim, foi muito séria a pesquisa dela. Ela não fez nada voltado para tendenciosamente. Assim. Sobrenatural. Foi estritamente baseado em ciência. E ela chamava de bastão, e eram umas mãos muito estranhas, assim, bem mal formadas, que é o que fazia o movimento dos objetos. Então é um bastão fluido que acabava como. Era isso que fazia a movimentação dos objetos. Muito interessante, às vezes queria se materializar, saía com um negócio assim, parecia um véu, saía daqui e fazia assim, ó. Saía dos ouvidos, nariz, da boca. E aqui formava a figura, a imagem, formava fazer a imagem aqui. Muito interessante, essa caixa, essas cornetas, realmente, uma corneta estranha, que não fazia nada a ver, umas coisas que. Não dá para entender essa no final, no primeiro momento. Aí você estudando, você fala, que interessante. É muito interessante. Eu vou pegar o nome certinho e vou trazer, porque vale a pena a gente dar uma olhada assim. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus de Nazaré. Junto com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, com o propósito de realizar os estudos desta noite. Agradecer ainda a presença dos bons espíritos, no sentido de nos auxiliar no entendimento dessas questões. Pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, a fim de que possamos trabalhar e dignificar a vida. E, sobretudo, Senhor, aprender a orientar a própria existência,
por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.